Olá! Como estão meus príncipes e minhas princesas? E aí, gostaram da leitura das crianças? Foi, ó, show de bola, não foi não? E ó, Servi e João arrasaram na leitura de ontem, não foi? Hoje é dia 4 de agosto, uma sexta-feira. Depois do sábado e domingo, no nosso final de semana, a gente está comemorando o Dia da Independência do Brasil. Isso mesmo, é um feriado. Então, eu vim contar aqui uma história para vocês. Para isso, eu vou usar aqui, ó, minha luva de contação de história. Mas antes da gente contar a história, vamos cantar a música? Vamos lá? Olhos de corujas, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. Vamos lá? A história que eu vou contar. Estão preparados? O nome da história chama-se Independência do Brasil. E essa história aconteceu de verdade, isso mesmo. Então, um certo dia, veio morar aqui a família do rei de Portugal, Dom João. Toda a sua família veio morar aqui. Depois, passou-se algum tempo, essa família foi embora e ficou aqui o príncipe regente, chamado Pedro. Olha ele aqui. E Pedro era apaixonado pelo Brasil. E seu pai, Dom João, disse: é hora de Pedro voltar. Mandou chamar Pedro. Pedro, volte para Portugal. Pedro ficou tão preocupado porque ele queria tanto ficar, mas ele achava que o Brasil podia ser independente, porque quem mandava aqui no Brasil em tudo, nas riquezas, em tudo que a gente produzia, a gente pagava imposto, quem morava aqui nessa época pagava imposto para Portugal, que era um dinheiro que dava para lá. Quem eram os brasileiros, porque tudo ia para Portugal, tudo ia para Portugal. E Pedro queria que aqui fosse independente. Queria ele mesmo trabalhar aqui, fazer com que todo mundo trabalhasse e o dinheiro ficasse só aqui, circulando aqui. Então Pedro tomou uma decisão. Eu vou conversar com alguns amigos, porque ele não queria, né? Isso não está certo, ele disse. Precisamos ser independentes. Pedro começou, subiu no seu cavalo, levou uma tropa com ele e ele foi buscar apoio para que as outras pessoas pudessem ajudar a decisão dele a ficar aqui no Brasil. Então ele conseguiu, ó, um monte de amigos que estavam dizendo: eu também, todos dispostos a ajudá-lo. Enquanto Pedro viajava, ele tinha uma esposa chamada Maria Leopoldina. Ele era casado. Então, o que foi que Maria Leopoldina fez? Ela reuniu o Conselho do Estado, que é como se fossem os ministros que tomam conta do Brasil todo. Então, chamou eles e ela assinou, pediu para eles assinarem uma declaração, olha, uma declaração de independência, isso mesmo. Essa declaração estava dizendo que ela, como era a princesa e o príncipe estava distante, ela estava dando ordem para que o Brasil fosse independente, mas precisava da assinatura e do desejo também de Pedro, né? Então foi o que ela fez. Chamou quem? Um mensageiro e disse assim: mensageiro, leve esta carta para Pedro. E ele rapidamente foi e levou a carta para Pedro. Sabendo disso, adivinha, o rei de Portugal ficou tão bravo com seu filho Pedro. Disse: eu não admito, Pedro, um negócio desse. E mandou para Pedro uma outra carta: volte imediatamente para Portugal. Pedro tinha parado para descansar um pouco. Ele leu a carta do seu pai, ficou preocupado se ia poder desobedecer o pai. Mas aí olhava aqueles cavaleiros que estavam ali junto deles e disse:
dizia, mas esse povo precisa ficar independente. Então, o que foi que ele fez? Ele, nas margens do rio Ipiranga, que é o nome de um rio, ele deu um grito bem forte, ele tomou a decisão, porque ele leu também a carta dele, Maria Leopoldina, sua esposa, né? Dizendo que todo o povo brasileiro estava em apoio com ele. Então, ele, na margem do rio Ipiranga, ele deu um grito bem forte e bem bravo, dizendo assim: independência ou morte! Aí todos os cavaleiros, porque ele estava lá, gritaram também: independência ou morte! E aí todo o povo ficou feliz e a partir daí o nosso Brasil tão querido ficou independente. E foi graças a quem? A coragem do nosso querido Dom Pedro, certo? Que assinou a Declaração de Independência. Lógico, depois eles e o pai dele fizeram alguns acordos e todos ficaram contentes com os acordos. É por isso que o nosso Brasil é independente. Agora, o que eu quero que vocês façam? Desenhe para mim, no caderno de classe, a parte que vocês mais gostaram dessa história e depois manda um áudio para mim, me contando, que eu quero entender. Você desenha e depois, olha, tia, o meu desenho, viu, foi tratando dessa partezinha aqui da escola, da história. Se você precisar, você volta o vídeo novamente e assiste a história se você também gostou. Um beijo e até terça-feira, porque segunda é feriado, dia da independência do nosso querido Brasil. Tchau, tchau, crianças!